Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades e a gente vai falar hoje da crise do capitalismo dentro do século XXI. Só vem! Crise econômica mundial dentro do século XXI. É interessante você perceber que o sistema capitalista ele teve as suas crises no século XX, no século XIX. Mas agora, no século XXI, essa crise econômica mundial, que atinge, por exemplo, o Brasil a partir de 2015 e 2016, ela é responsável pelo deslocamento do eixo econômico mundial. Não esquece disso. A crise econômica mundial provocou um deslocamento do eixo econômico mundial. Hoje, o eixo econômico mundial continua sendo esse cara aqui, o Oceano Atlântico? Não. Você teve, nos últimos anos, um deslocamento econômico do eixo Atlântico para o eixo Pacífico. Agora, como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Vamos entender? Você tem aqui ó, a grande potência banhada pelo Atlântico e pelo Pacífico, os Estados Unidos. Você tem aqui, ó, banhado pelo Oceano Atlântico, a Europa. Sabe quando você está paquerando alguém? Na minha época era cortejar alguém. Quando você está paquerando alguém, quando você está cortejando alguém, e aquilo está quase terminando em um namoro, e não rola. Isso aconteceu entre os Estados Unidos e a Europa. Os Estados Unidos e a Europa estavam se cortejando, estavam se paquerando, para criar um acordo chamado de transatlântico, que poderia ter se tornado o maior bloco econômico do planeta, concentrando mais de 50% do PIB mundial, do Produto Interno Bruto Mundial. Mas o que aconteceu para essa relação não terminar em namoro, para essa relação não terminar em casamento? Dentro dos Estados Unidos, vamos lá. O que acontece dentro dos Estados Unidos? Você vai ter em 2001, preste atenção, o episódio do 11 de setembro. E esse episódio do 11 de setembro vai dar origem à chamada doutrina Bush e a guerra ao terror. A guerra ao terror, a guerra contra o chamado eixo do mal. Afinal de contas, quando você tem o 11 de setembro, a grande potência econômica, os Estados Unidos, é desafiada. Quando você tem esses atentados, os Estados Unidos ele quer revidar da maneira mais rápida possível. E isso vai acabar provocando duas intervenções militares. E lembra, você não intervém militarmente sem que isso gere o quê? Gastos. Os Estados Unidos ele vai fazer duas intervenções, passando inclusive por cima do Conselho de Segurança da ONU. Ele vai invadir o Afeganistão em busca do cara chamado Osama Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda, responsável pelos atentados do 11 de setembro. Além disso, vai invadir também o Iraque, procurando armas químicas que até hoje não foram encontradas. E essa guerra dentro do Iraque se estendeu por mais de uma década. Isso tudo gerou gastos. E esses gastos, o governo norte-americano, ele tinha que pegar de algum lugar. E quando o governo quer pegar dinheiro de algum lugar para poder fazer algo, no caso bancar essas guerras, adivinha? Aumento de carga tributária. Aumento de impostos. É lógico que a população começou a questionar isso. E o governo, para poder amenizar essa pressão da população, incentivou os bancos do setor imobiliário a concederem empréstimos. Mesmo que esses empréstimos fossem para pessoas que historicamente, que economicamente, não possuíssem poder de pagamento. Sabe o que aconteceu? Em 2008 e 2009, cresce a chamada bolha imobiliária norte-americana. As pessoas que pegaram dinheiro emprestado para comprar esses imóveis, algumas delas não conseguiram pagar. E sabe o que vai explodir? Explode a bolha imobiliária, você vai ter em 2008, 2009 e 2010, dentro dos Estados Unidos, a chamada crise dos subprimes, ou dos subprimes. Sabe o que significa isso? Capital de risco.
As pessoas que pegaram dinheiro não tiveram como pagar e acabaram ficando devendo a esses bancos do setor imobiliário particulares. Alguns desses bancos acabaram quebrando, acabaram abrindo falência. E lembra, a economia mundial ela é muito interligada, muito interdependente. Esse nível de integração muito alto faz com que a economia norte-americana quebre e essa crise atravesse o eixo atlântico e chegue até o continente o quê? Europeu. E aí, quando essa crise chega dentro da Europa, ela vai encontrar Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha passando por dificuldades econômicas. E por que Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha estavam passando por dificuldades econômicas? Vem para cá, estavam vivendo a sua instabilidade demográfica. Instabilidade demográfica. Estavam vivendo um período de implosão demográfica. Sabe o que quer dizer isso? Implosão demográfica quer dizer que a população ela não está crescendo, que a população ela não está sendo reposta. Se a população não está sendo reposta, isso vai gerar uma carência de mão de obra. Então, diminui a população economicamente ativa. Qual é a função da população economicamente ativa, turma? É pagar os impostos. Mas eu estou tendo muitos gastos. A conta não vai bater. É aquele meme que você já deve ter visto no final do mês, aí dizendo assim, pesquisa no Google, como pagar minha fatura do cartão de 10 mil reais se eu só ganho 800 reais por mês? Ora, entregando tua vida para Jesus. É o único jeito da conta conseguir bater. Então, imagina isso na Europa. Muitos gastos, pouca arrecadação tributária por conta dessa implosão demográfica, atingindo esses caras aqui, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Esses países foram pedir ajuda econômica para as grandes potências europeias, principalmente para a Alemanha. A Alemanha concedeu alguns empréstimos através do chamado Banco Europeu, mas mesmo assim essas economias não conseguiram se restabelecer, não conseguiram se recuperar, não conseguiram pagar o que deviam. Resultado, essa crise dentro de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha avança e gera a chamada crise na zona do euro. Lembra? Esse euro é a moeda única da União Europeia. Se um país dentro da União Europeia está com dificuldades econômicas, esse país vai puxar esse euro para baixo. Ele vai ser desvalorizado. E uma crise que ficava somente dentro dos PIGs avança para toda uma União Europeia, avança para todo um bloco econômico. Esse transatlântico, que deveria ser o casamento, não vai acontecer, pois os dois pretendentes a esse casório estão em crise. E quando acontece a crise, é melhor rever, conversar ou até mesmo se separar. Sabe quem foi que aplaudiu isso pra caramba? Um país lá na Ásia, chamado de China. Ah, mas isso é a nossa aula 2. Estou te esperando lá. Beijo grande. Tchau. Fui.